Primeiro dia de aula, a gente faz as boas-vindas e também damos uma palavra de incentivo, né, para o ano letivo. Então, amados alunos, sejam bem-vindos. E todos os anos, o Senhor tem nos dado um tempo precioso de aprendizado aqui. Amém? Aprendemos a palavra de Deus e isso é muito bom, porque muita gente está perecendo. A palavra de Deus diz que o povo perece por quê? Porque falta o quê? Conhecimento. E a gente sabe que tem muita gente que está perecendo porque falta conhecimento. Mas a Bíblia também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela vai nos libertando. A gente sempre faz uma pergunta para os alunos, né? Dizendo o seguinte: você gostaria de ter a mesma cabeça que você tinha há um ano atrás? A maioria diz: não, porque o que eu aprendi eu já caminhei, eu já cresci. A verdade do Senhor me libertou de muitas coisas, sim ou não, gente? Amém? Então, em nome de Jesus, esteja aqui nestas aulas, com o coração preparado, conforme nós lemos no início aqui, Esdras 7:10. Qual é o coração que nós devemos vir para cada aula? O coração de Esdras, que diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Você preparou o seu coração para aprender a palavra de Deus? Amém? Ah, não, pastor, eu estou vindo meio que... Não, prepara o seu coração para vir aprender a lei do Senhor. Amém? E ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, e não só apenas para compreender, aprender, mas ele buscou aprender a lei do Senhor para cumpri-la e para ensiná-la em Israel. Diga assim: eu aprendo para cumprir, eu aprendo para praticar e depois ensinar. Amém? Gente, Jesus, ele ensinava por exemplos, por parábolas, por exemplos, por comparações. E para um judeu ensinar, ele só ensina se ele já pratica. Por exemplo, se eu for fazer uma receita de pão de queijo aqui, eu nunca fiz pão de queijo, eu mesmo fazer o pão de queijo. Aquele comprado, né? É fácil, você põe lá e assa de acordo, aí já vem pronto. Agora, você pegar e fazer o pão de queijo. Imagina, eu nunca fiz pão de queijo e eu vou passar a receita para você. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque eu vou falar da receita aqui, talvez escrita, e você vai falar assim: mas o senhor já fez? Não, eu não fiz. Então, ou seja, vai praticar primeiro para depois ensinar. Amém, gente? Então, venha para as aulas com este coração, coração de Esdras, que preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la, para praticá-la, para depois ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que nós possamos aprender, cada matéria que nós aprendermos, que a gente possa aprender para nós. Amém? Essa matéria foi para mim. Gente, é interessante nas aulas, principalmente no começo, né? As primeiras aulas é uma quebradeira, é uma bênção, né? E glória a Deus, porque a palavra de Deus, quando ela vem, ela não volta vazia, ela vem com um objetivo, para consertar, para repreender, para ensinar. A palavra de Deus, quando vem, cai numa boa terra, irmão, ela produz muitos frutos. Amém, gente? Então, gostaria que cada um de vocês, alunos, tivesse este mesmo sentimento, este mesmo coração de Esdras. Quando você recebe uma palavra, quando é ministrada uma palavra, quando é ensinada uma palavra, junto da ministração da palavra, é liberada a unção sobre aquela palavra. Amém? Quando você ouve uma palavra, junto dessa palavra é liberada a unção para alcançarmos aquilo que está naquela palavra. Amém? Agora,
vai depender de como você recebe no seu coração. Se você recebe essa palavra, né, e essa palavra cai numa boa terra, ela vai germinar e ela vai frutificar. Amém, gente? Aleluia. Então nós precisamos receber com fé a palavra que nos é ensinada. O que é receber com fé? Por exemplo, você recebe uma palavra no seu coração, fala, uau, Deus falou comigo, essa palavra é para mim, e você começa a agir em cima dessa palavra, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa semente caia na boa terra e ela venha produzir e frutificar. Na parábola do semeador, eu falei isso até domingo aqui no culto, dizendo que na parábola do semeador, a semente que caiu na boa terra foi a que frutificou. A que caiu no chão batido, frutificou? Porque veio as aves e comeram a semente. A palavra que caiu no meio das pedras, frutificou? Porque veio o sol e queimou, não tinha raiz. A palavra que caiu no espinheiro, frutificou? Ela começou a crescer, mas logo foi sufocada e morreu. Agora, a palavra, a semente que caiu na boa terra, essa frutificou, aleluia, e deu 30, 60 e 100 por um, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, amados, que você e eu possamos receber essa palavra, cada ensinamento para nós cumprirmos. Quando se recebe algo, se você trabalha, se você batalha por aquilo que você recebeu, aquilo vai se cumprir. Eu dei um exemplo, né, dizendo o seguinte: se alguém te der umas sementes de milho na sua mão, e falar para você, você vai plantar, e vai nascer muitas espigas de milho, e você vai pegar e colher esses milhos, e vai fazer curau, e você vai fazer pamonha, e você vai vender, e você vai replantar, e enfim, você vai se manter com isso. Isso pode acontecer? Pode. Agora, só vai acontecer se a pessoa pegar aquela semente e trabalhar, e plantar, sim ou não? Se ela pegar a semente e guardar, me deram um monte de semente, disse que eu vou ser um produtor de pamonha, de curau, mas até agora não aconteceu nada. Claro, você não se moveu em fé. Quando você recebe uma palavra e você se move em fé, aquilo acontece para a glória de Deus. Amém, gente? Eu mesmo tenho muitos exemplos que eu podia dar para vocês, de que coisas que eu recebi, palavras de Deus que eu recebi, isso não foi apenas uma palavra individual, mas coletiva. No meio de uma pregação, Deus usando homens e mulheres de Deus, eu disse essa palavra para mim, e eu me movi sobre a palavra, e o milagre aconteceu, a bênção aconteceu. Amém, gente? Eu contando para os irmãos, eu morava de aluguel, e nós estávamos numa conferência de pastores, de profetas, de apóstolos, e apóstolo Rony Chaves diz: este ano é o ano da casa própria para muitos apóstolos, profetas e pastores. Eu falei, a minha está aí, eu recebo, amém? Eu peguei aquilo com fé, saí daquela conferência, já comecei a procurar casa, não tinha dinheiro, mas eu fui procurar casa, eu fui atrás, e comecei indo atrás, e para a glória de Deus, achei a casa, fiz a proposta, tinha que dar uma entrada de 30 mil, eu não tinha um tostão, e eu falei, eu vou vender meu carro, dou de entrada, no fim Deus abençoou, que eu não precisei vender o carro, né? Eu mandei o carro para vender para um irmão, falei, irmão, vende o teu carro, esse carro, ele mandou arrumar melhor o carro ainda, que era para a mãe dele, a mãe quando dele viu o carro, falou, é muito grande para mim esse carro, não quero não vou saber dirigir, é muito grande. Aí ele falou, pastor, minha mãe não quis o carro, tomou o carro de volta. Aí eu falei assim, olha, entrou um carrinho aqui, então me dá. No fim, irmão, Deus me deu os 30 mil para dar de entrada, e eu estava com o carro de volta, melhor ainda do que ele foi, amém? Na hora que eu coloquei a documentação para ser avaliada pelo banco, Caixa Econômica, o gerente manda me chamar. Aí eu vou até a caixa, chego lá,
a secretária do gerente falou, olha, o gerente precisa de conversar com você a respeito do teu financiamento, e de repente eu escuto uma voz, para esse cara aí não assina nada não. Eu falei, misericórdia, né? Como assim? O gerente vem gritando lá de dentro, sei lá se ele me conhece, como que vem falando isso? Quando eu olho para trás, era um amigo que estudou comigo na minha adolescência. Ele falou, Glauro, eu sou o gerente que analiso aqui as contas. Né? Olha, parabéns, está aprovado, para a glória de Deus, amém, gente? Por que aconteceu o milagre? Porque eu recebi com fé, eu fui atrás, eu batalhei segundo o que eu criei. Quando foi para abrir a chave de Davi no centro, nós também tínhamos R$8 de saldo no banco, R$8 positivo, aleluia. E Deus diz, vai até o centro e abre a escola, começou com o seminário, a chave de Davi começou com o seminário, abre o seminário no centro, falei, Senhor, amém, glória a Deus, deixa eu ver quanto que eu tenho no banco, R$8, oh, que bom, pelo menos não estou negativo, né? Está positivo, e a gente começou a vir, procurar lugar, salão aqui no centro, achamos um salão segundo a nossa fé, e segundo a nossa fé estava caro ainda, irmãos. Eu falei, pronto, achei o lugar, vou fazer uma proposta, fiz uma proposta doida, mais doida, porque o lugar tinha que reformar, tinha que pintar, e eu falei, como a gente vai ter que pintar, reformar o lugar, eu peço um prazo de 3 meses de carência, e o dono aceitou, aleluia. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer para reformar? Ele aceitou. Para a glória de Deus, não faltou recurso para a gente reformar o lugar. Amém? E abrimos o seminário no centro da cidade. Foi tudo por fé e por causa da obediência à palavra de Deus. Amém, gente? Cada vez que você receber uma palavra, irmãos, você tem que caminhar, você tem que fazer algo para que aquela semente seja plantada e ela possa frutificar. Para a glória de Deus. Então, muitos recebem palavras e escondem no bolso. Deus falou sim. O que Deus já falou com você? Você enfia a mão no bolso, está cheio de semente. Já falou já isso, falou aquilo outro. Mas você não plantou, você não trabalhou a terra. Vai nascer alguma coisa? Dentro do bolso vai nascer alguma coisa? Não vai nascer. Vai secar, vai matar a semente, vai mofar. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar aquilo que você recebeu para que aquilo dê fruto, para que aquilo frutifique. Abre a sua Bíblia comigo em Deuteronômio 29:9. Deuteronômio 29:9 diz assim, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpre-as, para que prospereis em tudo que fizerdes. Aleluia. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpre-as, para que prospereis em tudo que fizerdes. Irmão, se você guardar a palavra que você está recebendo, se você guardar os ensinamentos que você estiver recebendo, e você cumprir aquilo que você está sendo ensinado pela palavra de Deus, você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém, gente? Não tem outro segredo. Quer ser próspero? Cumpre a palavra de Deus. O livro de Deuteronômio está cheio de promessas de Deus. Deuteronômio 28:1 diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amado, você está num lugar que você vai ouvir a voz de Deus. Você está num lugar que você vai aprender as coisas de Deus. E se você der ouvidos, aleluia, a voz, os ensinamentos do Senhor, e você guardar essa palavra no seu coração, e você praticar, você colocar em prática aquilo que você ouvir, aquilo que você aprender, você vai prosperar. A bênção de Deus vai te alcançar aonde você for. Quantos podem dizer amém por isso? Ah, pastor, mas por que não cumprem algumas pessoas? Porque ele não faz nada, porque ele não guarda a palavra, porque ele recebe a palavra e despreza. Irmãos,
nós temos um costume aqui, né? De quando alguém traz uma profecia, a gente anota a profecia. A gente grava a profecia, né? Aqui na igreja já tem mais ou menos esse costume. Se Deus está falando através de um profeta para alguma pessoa, tem sempre alguém ali anotando, ou alguém ali gravando, para que a pessoa tenha isso anotado. E de vez em quando ele tem que voltar lá e olhar aquilo que Deus falou e vai se cumprir. Eu vou me mover segundo a palavra profética. Quando você assim faz, irmão, você é abençoado, você alcança a bênção do Senhor, você é abençoado, você é prosperado em tudo que você fizer. Eu gostaria de deixar para vocês, alunos, né? E não só alunos, para todos que estão aqui, esta palavra. Recebeu algo do Senhor, não fica esperando se cumprir. A palavra de braço cruzado. Eu tenho amigos da minha mocidade, da minha juventude, que receberam palavras tremendas. Eu recebi, eles receberam também, mas eu olho às vezes na vida de alguns amigos que nada aconteceu. E Deus usou às vezes os mesmos profetas, os mesmos pastores, os mesmos líderes. Por que cumpriu na minha vida, na vida deles não se cumpriram? Não se cumpriram porque não se moveram em fé. Me ajuda a pregar para o teu irmão, diga assim: quando você recebe uma palavra, você precisa se mover em fé. Amém? Recebeu algo de Deus, irmão? A aula veio falando com você, agarra que é comigo, eu vou me apropriar dessa palavra, eu vou trabalhar para que essa palavra se cumpra na minha vida, e vai se cumprir, porque a Bíblia declara: guardai, pois, essas palavras da aliança, e cumpre-as para que prospereis em tudo que você fizer. Se você pegar a palavra e você cumprir a palavra, irmão, vai acontecer aquilo que diz a palavra de Deus. Não fique esperando, não fique parado. Tem gente que fica parado, recebe palavras tremendas. Vou dar um exemplo. Teve um amigo meu, pastor de uma grande igreja, que um homem de Deus vindo de fora disse para o ministro de louvor dele: prepara teu passaporte, porque eu vou te levar às nações. Uau! O pastor dele diz: uau, irmão, que palavra tremenda. Esse irmão aí que profetizou para você é um homem de Deus. Você já tem passaporte? Ainda não, pastor. Corre, irmão, corre tirar o passaporte, porque Deus abriu as portas das nações para você ir ministrar o louvor. Ele tinha CD gravado, era um bom músico, né? Recebeu uma palavra tremenda, foi ou não foi, gente? Não se mexeu, não se moveu. O pastor dele: e aí, já tirou o passaporte? Ainda não. Ah, irmão, olha que o profeta profetizou, mas depende de você. Não vai se cumprir se você não se mover. Um dia, esse pastor dele, recebeu um convite. Olha, existem algumas igrejas aqui no Japão que querem que você venha ministrar. Dá para trazer um ministro de louvor junto com você? Aleluia. Ele já se lembrou, o irmãozinho, aleluia. Aquele que recebeu a palavra de Deus, vou levar ele comigo. Certamente ele já tirou o passaporte. O pastor diz: olha, irmão, apareceu uma oportunidade para você ir para uma viagem para mim. Eu estou indo para o Japão e é semana que vem. E você vai junto comigo. Ele: não me diga que você não tem passaporte. Não tirei ainda não. Deus te abençoe, viu, irmão? Fulano de tal, vamos junto. Levou outro que não tinha recebido a palavra. Perdeu ou não perdeu, gente? Por que perdeu? Não agiu. A falha foi de Deus? Não, a falha foi dele. Irmão, infelizmente, tem muita gente que age assim, recebe palavras tremendas, mas não faz nada com aquilo que recebe. Fica parado,
Fica de braço cruzado esperando que se cumpra a palavra, mas não vai se cumprir porque é necessário que ele lute, que ele caminhe, que ele batalhe. Por exemplo, se você tem um terreno e você quer plantar naquele terreno alguma coisa, o que você tem que fazer primeiro? Preparar o terreno. Está cheio de pedra, está cheio de mato, tem que ir lá limpar, tem que trabalhar, para depois você lançar a semente e ela frutificar. E a Bíblia diz que a boa terra, a terra preparada, aleluia, ela produz 30, 60 ou 100 por um, aleluia, 100 por um. Uau, a palavra que eu recebi, a palavra que Deus deu, olha, foi uma sementinha só, mas ela produziu 30, ela produziu 60, ela produziu 100 por um, aleluia. Isso acontece quando você se move, quando você vai, trabalha, quando você age, quando você caminha por fé. Quando você recebe a palavra, recebe com fé e trabalha, aquilo se cumpre. Todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, Jesus fazia uma pergunta: se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Mestre, eu preciso de enxergar. Se creres, verás a glória de Deus. Você acredita? Eu acredito. Então veja, e o milagre acontecia. Irmão, você vai receber este ano muitas palavras, muitas. Tem aulas que é uma bênção. Os alunos mais antigos que estão indo para o segundo ou para o terceiro ano sabem, que tem aulas que parece que não dá nem vontade de descer para o intervalo. Não, continua, está bom demais, o alimento, a palavra está falando. Gente, tem aulas que as pessoas saem daqui chorando, porque Deus fala, amém, irmãos? Imagina se você preparar essa terra. Eu vou lá, eu vou estar com a terra preparada, porque a palavra vai vir como semente, vai cair na terra e vai produzir. E aquilo que eu receber, eu vou trabalhar para que se cumpra na minha vida. Então, irmão, se você recebe a palavra de Deus, guarda essa palavra no seu coração, batalhe para que essa palavra se cumpra. Jesus sempre dizia: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu quero encerrar a minha parte, a pastora Janete vai estar falando com vocês também, dizendo, em nome de Jesus, faça como Esdras, ele propôs preparar seu coração. Semente aqui não vai ser desperdiçada, não. Semente aqui no meu coração vai cair e vai frutificar. Esdras preparou seu coração. Esdras propôs: eu vou preparar meu coração para buscar a lei do Senhor, para buscar a palavra do Senhor. E eu quero que a palavra de Deus entre na minha vida, não só para eu ficar sabendo. A palavra vai entrar em mim, no meu coração, na minha vida, para eu cumprir a palavra de Deus. E além de cumprir, eu quero ensinar. Irmão, a gente ensina com exemplos, amém? Se a gente vai falar de prosperidade, tem que ser próspero, não é verdade? Temos que estar, vamos dizer assim, capacitados por isso. Então, é a mesma coisa. Se você prega algo que você está vivendo, uau! Vai vir com muito mais força, sim ou não, gente? Vai vir com muito mais peso. Puxa, ele está falando de algo que ele vive, ele está falando de algo que ele recebeu e ele está praticando, então ele está ensinando. Então, em nome de Jesus, cada aula que você vir aqui, venha com o seu coração preparado. Deus vai falar comigo. Deus vai dar muitas sementes este ano. Deus vai derramar muitas bênçãos e eu quero receber no meu coração. Eu quero que meu coração seja a boa terra. A boa terra. A Bíblia diz que a semente que frutificou foi a que caiu na boa terra. Ela produziu. E diz a palavra aqui em Lucas 8,15 para encerrar.
a que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu vou ser esse que vai ouvir a palavra, eu vou ser esse que é semelhante à boa terra, vou ouvir a palavra e vou conservar no meu coração, porque eu quero que a palavra frutifique em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe este ano letivo, cada professor, cada aluno, né? E que a gente possa, em cada aula aqui, dizer: pastor, coisas grandes vão acontecer, porque estou recebendo muita semente boa. Amém, irmãos? E essa semente vai germinar, porque meu coração está preparado como uma terra boa. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esta palavra, Senhor, de início de ano, possa tocar a vida de cada um dos alunos, cada um dos estudantes, Pai, que possa vir para as aulas, Pai, com o seu coração preparado, como o coração, ó Deus, de Esdras, preparado o coração para buscar a lei do Senhor, ó Deus, para cumpri-la e para ensiná-la, Pai. Nós oramos para que o Senhor toque e abençoe a vida de cada um dos teus filhos e filhas, e ó Deus, que todos sejam abençoados e que todos frutifiquem para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Quantos creem nessa palavra? Aplauda o Senhor, aleluia, e dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Pastora Janete, para quem não conhece, é minha esposa, amém? É uma mulher de Deus, e ela vai estar falando com você algo também, compartilhando nessa primeira aula. Lembrando que amanhã nós já teremos as aulas normais, né? Já entraremos em classe e estaremos já começando as matérias do ano letivo. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém? Bom é estarmos mais uma vez dando início a mais um ano, a mais um tempo aos pés do Mestre, amém? Assim como a Maria, que ficou aos pés do Mestre. Ela já não saiu igual a Marta. Que bom que você está aqui como Maria, amém? Você vai fazer, você vai trabalhar, você vai servir, mas primeiro você vai aprender, amém? Não se pode queimar etapas. Que bom que você disse sim a Jesus e veio se preparar e para o seu chamado, para o chamado de Deus, como o apóstolo acabou de falar, há uma preparação, amém? Não se pode queimar etapas. Nós vamos ver alguns princípios de uma forma panorâmica, nós vamos mergulhar nesses princípios durante o ano, coisas tremendas Deus tem preparado para nós, é um tempo de amores, é um tempo de comunhão, amém? E Deus tem mistérios e coisas grandes e maravilhosas para revelar aos íntimos. Você é íntimo de Deus? Você é conhecido lá no céu? Quantas vezes você apareceu lá no céu essa semana? Quantos entendem o que eu estou falando? Tem gente que só aparece no céu durante o culto. Domingueiro, ou sei lá que dia que ele elegeu para ser o meu dia de culto, o meu dia de ir para a igreja, e só naquele dia que ele aparece lá. E geralmente para pedir. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá, eu estou precisando. Mas Deus, Ele busca, não são esses que Deus busca para revelar segredo. Deus busca para revelar segredo os íntimos, aqueles que fazem questão da presença dEle. Amém, querido? Você revelaria segredo para quem só vê você de vez em quando? Só te vê, de vez em quando te cumprimenta assim e tal. Não, você não revela. Para quem que você revela teus segredos? Para quem tem intimidade, para quem faz questão de estar com você em todos os momentos. Não é só nos momentos alegres,
mas em todos os momentos, principalmente também nos momentos alegres. Nós sabemos que a Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce um irmão. Amém? Na hora da angústia tem que ser irmão para ficar junto, é mais do que amigo. Eu explico isso numa ministração no blog. O que significa esse texto? Não dá tempo de falar agora. Mas os verdadeiros amigos, eles se alegram com você. Porque se compadecer de quem está sofrendo é fácil, ou não é? As pessoas veem uma reportagem, até um animalzinho que está sofrendo, até a pessoa que acabou de brigar com a mulher, xingar a mulher, os filhos, ela vê uma postagem, ela fala: ai, que dó, parece tão bonzinho. Porque até de um animal a pessoa se compadece quando ele está sofrendo e perecendo, mas ficar com você no sucesso tem que ser teu amigo. Então, essa verdadeira amizade é na hora de chorar e é na hora de se alegrar. E em todos os momentos Deus quer estar conosco. Aqueles íntimos de Deus estão com Deus quando tudo está bem, estão com Deus quando não está bem. Não é só na hora que a coisa fica feia que ele vai para Deus. Não, que isso aí todo mundo faz, até o ímpio faz. Não quero saber de igreja. Aí recebe lá uma notícia: ora por mim, tem culto lá na igreja. Não é assim, gente? Mas aqueles que tudo está bem, não está faltando nada, ele está feliz, e mesmo assim ele está com Deus. Amém? Deus está procurando gente íntima é assim. Ela está junto na hora triste, ela está junto na hora da alegria, ela chora na hora de chorar e ela se alegra com as conquistas. Amém? Nesse tempo de intimidade, Deus está procurando gente desta maneira, íntimo dele. E nós precisamos buscar essa intimidade, porque senão Deus não vai revelar nada para você. Sinto muito. Sinto muito. Deus revela os seus segredos aos íntimos. Você pensou aí quantas vezes você apareceu no céu essa semana? Para você começar a entender se você é íntimo ou não. Nós morávamos num condomínio que, para a pessoa entrar lá, tinha que deixar a carteira de identidade. A primeira vez que a gente foi lá olhar a casa, nós tivemos que deixar a carteira de identidade para entrar. Mas depois que nós já morávamos lá, e outras pessoas que sempre estavam lá em casa, nem precisavam mais da carteira de identidade, já eram conhecidas. Nós precisamos ser figurinha carimbada lá no céu, amém? Aí Deus vai falar com você, vai se revelar. Clama a mim e responder-te-ei. E te anunciarei coisinhas pequenininhas, é isso? Te anunciarei coisas grandes e firmes, coisas que não se abalam, coisas que vale a pena edificar sobre elas. Te revelarei coisas grandes e firmes que não sabes. Por quê? Porque são segredos, amém? Segredos de Deus. E eles já estão começando, amém? Você acabou de receber segredos do céu aqui através da vida do apóstolo. Que você tenha guardado bem isso aí. E você conta segredo para quem você conta uma coisa, para ele te ajudar, e no outro dia ele já esqueceu tudo? Olha, então aquilo que eu te falei, o que você falou mesmo? Aquilo que eu falei para você chorando. Ai, não lembro, irmão. Mas você não estava prestando atenção enquanto eu estava falando? Você prestou atenção enquanto ele estava falando? Se passar uma prova agora. Também nós não contamos segredo para quem não valoriza. Esquece tudo. Ouvinte esquecido, como diz a Bíblia. Não sejais ouvinte esquecido, sejais praticante, porque aquele que pratica cresce. Pela prática vem o crescimento.
tem as faculdades espirituais exercitadas para discernir o bem e o mal. Amém? Então, nós estamos aqui porque todos nós já dissemos sim a Jesus. Lá em 1 Coríntios 1, do 17 ao 22, o apóstolo Paulo fala desta maneira: quando planejei isso, ele está falando de chamar vocês para me ajudar na obra, será que eu fiz levianamente? Será que eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu pedi para vocês me ajudarem na obra? É disso que se trata. Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? É o Paulo que está falando. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Uma hora sim, outra hora não, sei lá, quem sabe. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vós por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve. O que sempre houve em Jesus? O sim. Amém? Cadê a Bíblia de vocês? Vocês estão numa escola bíblica, no treinamento ministerial. Imagina a pessoa ir procurar emprego e não levar carteira de trabalho, né? Currículo. Aí você está aqui para... Você vai consultar a Bíblia o tempo todo. Trata de arrumar uma Bíblia para você. Espada, amém? Jesus falou, quem não tem uma espada, vende tudo que tem, compre uma. Amém? Foi Jesus que disse. Então, traga a sua Bíblia, para você abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, não importa. Mas tem que ter a Bíblia aí, tá bom? Então, ele diz que em Jesus sempre houve o sim. Jesus não tem dúvida se chamou, se não chamou você. Nós, às vezes, agimos como se Deus tivesse dúvida na hora de que vem a dificuldade. Ah, será que o Senhor me chamou mesmo, Senhor? Eu fico imaginando Deus falando assim, deixa eu ver. Ah, acho que eu não chamei mesmo, não, foi mal. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo, não, eu não falo levianamente, eu não falo como mundano. Ele deixa claro aqui que quem não tem palavra é mundano. Eu não ajo como mundano. A minha pregação do Silvano, do Timóteo, não é sim e não. Uma hora é, outra hora não é. Não, uma hora Jesus é Senhor, outra hora não sei se Ele é bem Senhor, não. Uma hora Ele chamou você, outra hora, será que chamou mesmo? Acho que você não serve, hein, irmão? Não sei se Deus chamou. Não, queridos. Sempre houve em Cristo o sim. Amém? Esse é o texto base do sim. Todavia, Deus é fiel. Nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Quantas são as promessas de Deus? Na Bíblia e também as promessas pessoais para você. Quantas são, pois quantas forem as promessas, não importa quantas, feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, porque elas têm o sim, já têm o sim de Jesus, por meio dele, tem o amém, que é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ali juntou o sim e o amém. Aí o propósito se cumpre, amém? Então, nós estamos aqui dizendo sim a Deus. Por quê? Porque Deus já disse sim. Não adianta querer dizer sim para uma coisa que Deus disse não. Eu já expliquei isso para os jovens. Talvez você nunca viu isso, acho que na tua igreja, na tua família, acho que não acontece esse tipo de coisa. A moça que é da igreja tem chamado ministerial, exerce chamado, ou o rapaz, né, o jovem, e ele conhece alguém lá do mundão, ímpio, ímpia,
filho de Belial, e ele fica assim: Senhor, será que é da tua vontade? Será que é da tua vontade, Senhor? O que vocês acham? Precisa ser tão espiritual para entender? Vocês lembram o Balaão, quando Deus falou para o Balaão: você não vai com Balaque? Lembram disso? Aí o Balaque aumentou a oferta. Já não era para o Balaão dizer: não, Deus já falou que não adianta você querer me oferecer nada, não, Deus já disse que não. Foi isso que ele fez? Ele voltou lá perguntar de novo para Deus: Senhor, é da tua vontade que eu vá com Balaque? Deus já não tinha falado que não era? Tem gente que teima em dizer sim para coisa que Deus disse não. Será que é da vontade de Deus que eu vá para o culto hoje? Está tendo culto de celebração oficial, culto de celebração na igreja. Será que é da vontade de Deus que eu vá? Claro que aqui não acontece essas coisas. Tem um copo caído ali no chão, no meio da igreja. Será que é da vontade de Deus que eu ajunte? Tem uma criança correndo aí na igreja. Cadê o pai e a mãe dela? Será que é da vontade de Deus que eu leve essa criança e apresente para um obreiro? Falo: está sozinho aí, não é bom. Será que é da vontade de Deus? Tem coisa que é tão clara, mas já tem o sim de Deus. Mas, às vezes, nós insistimos em buscar sim onde há o não de Deus. E querer dar desculpa onde Deus já deixou claro que é a vontade dele. Eu separei, eu recebi o pagamento. Será que é da vontade de Deus eu dizimar ou não? Será? Todas as promessas, tudo que Deus falou e ensinou e liberou, já tem o sim de Deus. E é para isso que nós devemos dizer sim também. Amém? Adianta uma moça dizer sim para o rapaz, se o rapaz está dizendo não para ela? Não adianta. Você aceita, sim. E você, não. Vai dar casamento? Não vai. Não vai. Então, quando ele está dizendo: as promessas que eu estou fazendo para vocês já estão aprovadas, é isso que ele está falando, não precisa mais aprovação, já está aprovada. Da parte de Deus já está aprovada. E em Cristo isso é possível. Ele diz: por meio de Jesus Cristo se pronuncia o amém. Quando há o amém, nem no inferno a oposição valerá mais. Houve o sim do próprio Deus, significa é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, e por meio de Jesus Cristo, está dizendo aqui que esse propósito pode vir à existência, mas o amém é afirmado por nosso intermédio. O amém só é dado quando nós concordamos com o sim de Deus. É isso que o Senhor quer para mim? Doa o que doer, cumpra em mim teu querer, não desista de mim, eu me rendo a ti, eu digo sim, sim, sim. Não importa as limitações. Senhor, estou aqui, Senhor. Todo errado. O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero, quando vejo, já fiz. Tenho tanta falha ainda, mas o Senhor é perfeito. E na tua perfeição eu estou insistindo aqui, Senhor. Não desista de mim, Senhor. Não passa de mim o chamado. Não passa de mim como o Senhor passou do Saul. Não desista de mim, eis-me aqui, eu digo sim de novo, eu estou disposto a ser tratado, a ser ensinado, eu sou ensinável, Senhor. Não desista de mim, eu me rendo mais uma vez. Mesmo quando tudo parece contrário, quando parece que os profetas erraram. Parece que os profetas erraram. Teve um pastor que eu conheço que ele falou para Deus: Senhor,
Pensa bem, Senhor. Até o Samuel, cujas palavras nenhuma caiu por terra, já ia ungindo os irmãos do Davi. Senhor, será que não aconteceu isso comigo? Será que eu não fui ungido errado? Será que o profeta discerniu bem? Ele disse que chegou a orar assim. Será, Senhor? Mas glória a Deus que quando você diz sim para Deus, não é para o homem, é para Deus. Não tem sim e não. Amém? Você disse sim de verdade para Deus? Realmente para cumprir a vontade dEle, não a sua? Então Ele vai se revelar a você, então Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar. Aleluia. Sempre houve o sim, e por nosso meio, por causa disso, por nosso meio, é pronunciado o amém, para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Quando fala de unção aqui, está falando de separação, de delegação de autoridade. Foi Ele que nos ungiu, Ele que me deu o sim, Ele que me deu o amém, é Ele que me ungiu, amém? É Ele que me ungiu, e é por causa dEle que eu permaneço firme, junto com os meus irmãos. Aleluia. Ele nos ungiu, nos separou, nos santificou, é isso que significa. E Deus não unge, separa e santifica para nada. Só para dizer que você é o ungidão da igreja. Pastor, me unge, pastor, me unge, me unge, me unge. Para quê, irmão? Ah, porque o senhor ungiu o outro, por que não vai me ungir também? Eu estou aqui há mais tempo. Já ouviram esse tipo de coisa? Tudo obra morta, você vai aprender nesse ano, né? Tem que se arrepender. Recebemos um chamado que já tem o sim e o amém de Deus. Agora nós também temos que dizer sim e amém para esse chamado. Todos que receberam um chamado de Deus na Bíblia tiveram que se render a esse chamado, dizendo sim. Quando o anjo chamou a Maria, o que ela teve que dizer? Eis-me aqui, sim, eis-me aqui. Cumpra em mim a vontade do Senhor. Quando Deus falou com Isaías, Ele diz, envia-me, amém? E assim nós vamos ver, não dá tempo de ver todos eles, mas nós vemos na palavra de Deus, todos tiveram que se render ao chamado de Deus. Quando você vem para a aula, você tem que vir rendido, entregue, amém? Não com estrutura, dureza de coração. O Paulo fala que alguns não eram ensináveis. Você é ensinável? Ou você é testa de bronze? A Bíblia chama de testa de bronze. Mas na nova versão internacional JCG, é o famoso cabeça dura. Não, é assim, porque eu acho, porque eu penso. Testa de bronze, não é ensinável. Não, o pastor falou, mostrou na Bíblia lá, mas eu não acho que é assim. Sabia que já aconteceu disso. Mas, irmão, você não viu, nós mostramos na Bíblia, nós lemos junto na classe. Ah, pastor, mas eu não acho. Ah, então fica com seus achismos. Tem que vir rendido. Eu fui num lugar ministrar o intensivão e quando a coisa começava a apertar, alguns desciam para beber água. Outros desciam para ir no banheiro. E às vezes não voltava. E um falou, pastor, eu não aguento, né? Eu tive que sair lá tomar uma aguinha, porque estava me moendo demais. Irmão, deixa moer. É bem moidinho que Deus recebe, contrito, quebrantado, não adianta fugir, não. Não adianta fugir, queridos. Até porque Deus te pega onde você for.
Não adianta. Lembra do Jonas? Não adianta. Deus cata você. Deus sabe como te pegar. Deus sabe. Todos eles se renderam. Chegou um momento, gente, cada história que podíamos ver, mas Deus quebrou. Deus fez eles se renderem. Não adiantou as desculpas que eles deram. Todos deram desculpas. Jeremias falou: eu não sei falar, Senhor. Manda outro, eu não sei falar, não. Sou criancinha. Sou novinho demais, não sei, não é para mim, sou muito novo. Eu falei uma vez: irmão, assume aí o grupo tal. Não, sou novo demais. Não importa, Timóteo também era. Timóteo também era novo. E o Paulo falou: ninguém repare a tua mocidade. Ninguém repare a tua mocidade. A Bíblia diz que a experiência não vem pelo tempo, pelos anos, mas vem pelo mover e render-se no Espírito. Tem gente que é velhinho e tem menos experiência espiritual do que um jovem, um adolescente, uma criança que se rende. Ninguém repare a sua mocidade, que a sua mocidade não seja motivo para que as pessoas não aceitem você, que elas vejam que o que você fala e faz é da experiência, da intimidade com Deus. Então, Jeremias: eu não sei falar, sou novinho. Moisés diz: quem sou eu para ir falar com o faraó? E também disse: envia outro. Eu não, sou pesado de língua. Não sei falar não, Senhor. Não sei falar. Todos davam desculpas. Jeremias, lá em Jeremias 1:6, o Moisés em Êxodo 3:11, e também em Êxodo 4:13, ele deu desculpas. Gideão alegou que era inferior. Senhor, eu sou humildezinho demais, minha família é a mais pobre. Quem que vai me ouvir? Nossa família não tem expressão. Escolhe o outro, Senhor. Todos foram dando desculpa. Jonas tentou fugir do chamado, mas não adianta. Se você tentar fugir do chamado, já tem um peixão de olho em você. Só esperando. Oba! Comidinha. Tem tempestade que vai ser causada por tua causa. Tem gente que está fugindo do propósito de Deus e está causando tempestade no casamento, tempestade na família, tempestade na igreja, tempestade lá no emprego, porque está fora do propósito de Deus. Sabe que já tem o sim de Deus, sabe que já tem o amém de Deus, sabe que foi Deus que chamou, os profetas confirmaram, mas ainda fica: será? Sei não. Mas olha bem, veja bem, olha a minha situação. Escolhe outro, Senhor. Nenhuma das desculpas deles adiantou, nenhuma. E a nossa também não adianta. Quantos teriam desculpa aí para dar para Deus? Eu teria uma boa desculpa. É o que mais nós fazemos, é dar desculpa. Pessoas dão desculpa para não ir para a igreja. Pessoas deram desculpa para elas mesmas para não estarem aqui hoje. Sabiam disso? Cheios de desculpa. Mas essas desculpas não colam para Deus, gente. Não colam para Deus. As desculpas, elas são para nós mesmos, para atenuar um pouquinho a nossa consciência. Mas para Deus elas não colam. Elas não colam. Eu não tenho tempo. Eu não posso. Não vou conseguir. Nós podemos não ter tempo para qualquer outra coisa, mas para o propósito nós temos que ter tempo, porque nós nascemos para ele. Como que você não vai ter tempo para uma coisa que você nasceu para aquilo lá? Eu sempre dou o exemplo do microfone, né? Não canso de dar o exemplo. Imagina o microfone falando assim: eu não tenho tempo para ser microfone.
Eu não tenho tempo. Eu já falei da outra vez. Se o microfone tentar ser martelo, ele vai se arrebentar. Porque não foi projetado, não foi planejado, não tem o sim e o amém de Deus. Ele tem o sim e o amém de Deus para ser microfone, e ele tem que arrumar tempo para isso. Ele tem que se desvencilhar de tudo, tirar os embaraços da vida dele, para ser aquilo que Deus sonhou e planejou. Essa é a felicidade, esse é o sucesso da vida. Esse é o sucesso da vida. Então, você está aqui numa escola de sucesso, numa escola de atingir o alvo. Sucesso é atingir o alvo é sucesso. Quando diz ensina o menino o caminho que deve andar, o original é ensina o menino a mirar e acertar o alvo. Está falando de um flecheiro, de uma flecha. Ensina o menino a acertar o alvo. Ensina, por isso que nós cantamos como flecha polida. Na mão do valente, na mão do guerreiro, eu quero atingir o alvo da minha vida. Isso é sucesso, isso é uma vida de sucesso e bem-sucedida. Cumprir aquilo que Deus planejou. E poder dizer, como Jesus falou, está feito, está consumado. Poder dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, não faltou nada. Terminei, o caminho que Deus me deu a percorrer, eu terminei. E eu guardei a fé. Com toda a luta, toda a batalha, eu batalhei e não perdi a minha fé. Agora o que me resta? A coroa. O galardão. Tem gente que está querendo galardão e nem fez o que Deus mandou. Nem fez o que Deus mandou. Olha, estou te contratando para fazer a minha casa. Quanto que vai custar? Vai custar tanto. Quanto tempo vai levar? Acho que tanto tempo. Aí o cara começa a fazer, está no alicerce e ele quer receber. Você não vai me pagar, não? Mas você não terminou, não. Mas é que choveu. Choveu muito. Eu fiquei com gripe. Paga aí que eu estou precisando. Se nós não fizermos o que Deus mandou, Deus não vai poder nos dar o que Ele prometeu. Não adianta. Nem você pagaria por um serviço que não foi entregue. Lava meu carro, quanto que é? R$50. Daqui a meia hora eu volto. Chega lá, metade do carro está limpinho. E a outra metade está suja. Mas a pessoa quer receber. Você pagaria? Nem Deus. E nós damos desculpas porque não fizemos. Ah, Senhor, olha o marido que eu tenho. Olha a tribulação que é. Olha a mulher rixosa, iracunda que o Senhor me deu. Né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o marido que o Senhor me deu. Foi a igreja que o Senhor me colocou. Foi o pastor, foi o líder. Sempre tem alguém que nós queremos jogar a culpa. Tem um ditado que diz, quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Você quer mesmo fazer o que Deus te chamou você? Você realmente está dizendo sim de verdade para Deus? Deus está vendo. Tem que ter rendição. Eu me rendo a ti. Eu não estou com vontade, não, mas eu me rendo. Jesus estava com vontade de morrer na cruz? Ele falou, cadê o cálice? Deixa eu beber logo. Ai, que vontade. Ele falou? O que é que ele falou? Irmão, você vai trabalhar com as crianças. Afasta de mim esse cálice. Você vai cuidar dos jovens. Afasta de mim esse cálice, pastor. Às vezes, na primeira vista, você vai dizer, olha, você vai dirigir igreja, afasta de mim esse cálice. Mas aí, se você está rendido, você vai dizer, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Gente, Deus gosta de sinceridade. Da verdade no íntimo, Deus se agrada.
Adianta um rapaz falar no altar: eu prometo te honrar, te amar, te respeitar, cuidar de você na alegria, na tristeza, na saúde e na dor. Tudo aquilo que você sabe. E depois não cumpre nada. Mas eu casei com você, não reclama. Mas você não está cumprindo nada. Se dê por satisfeito que eu casei. Você quer isso? Eu estou indo para a igreja, Senhor. Pastor, estou aqui na igreja, não me peça mais nada. Queridos, tem muitos que estão assim, condicionando, tudo condiciona. Não, Senhor, assim eu não quero. Pastor, assim não dá, não. Se for desse jeito, eu não quero. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Não, pastor, desse jeito não dá, não. Não gostei. Não gostei dessa pregação, não. Fazer o quê? E nós damos muita desculpa para Deus. Mas tem um na Bíblia que foi chamado e não deu nenhuma desculpa. Eu estava vendo, todos deram desculpa, menos uma. Nós temos que ser igual a ela. Quem sabe de que eu estou falando? A jumentinha. A jumentinha não deu desculpa nenhuma. Lá em Mateus 21, do 1 em diante, Jesus falou: vai em tal lugar, tem uma jumenta lá e pega o jumento, sabe? Ela não deu desculpa. Me ajuda aí e fala para o irmão: seja como o jumentinho, irmão. Fala: Deus está procurando um jumento. Deus está procurando um jumento. Até apanhou, né, e tudo. Mas ela cumpriu o propósito. Deus anda procurando um jumento. Tem muita gente que não está fazendo a obra de Deus porque se acha muito inteligente. Eu sei, eu entendo, eu não aceito que ninguém me ensine. Tem gente que fica em cólicas de sentar aí e ouvir a aula. Não aguenta. Tem comichão no ouvido e em outras partes. Eu não aguento sentar e ouvir. Não aguenta. Não pode. E outros ficam assim: se eu fosse pregar essa mensagem, eu falaria diferente. Gente, é desse jeito, vocês não fazem ideia. Mas eu não falaria isso. Esqueceu, eu podia ter falado mais isso. Em vez de se deleitar, em vez de é isso que o Senhor tem para nós hoje, eis-me aqui, Senhor, é eu que me moldo a palavra, não é a palavra que se molda a mim, eu me moldo ao chamado, não é o chamado que se molda a mim. Não adianta, amados. Vai ficar rodando no deserto, falando: eu tenho chamado, e nunca vai cumprir. Aquele povo tinha chamado para entrar em Canaã? O profeta que falou era de Deus? A palavra veio de Deus? Por que não entraram, então? 40 anos, era para ser no máximo 40 dias. Ficaram 40 anos, não entraram. Deus nos livre de ficar rodando no deserto do chamado, do ministério, do propósito. Deus nos livre. É preciso dizer sim, buscar cumprir o propósito de Deus para nós. Isso é, no mínimo, uma decisão inteligente. Esse é o segredo do sucesso, da vida plena, da vida bem-sucedida. Poder dizer no final: combati o bom combate. Eu fiz. Estou aqui na galeria dos heróis da fé. O diabo tentou isso, tentou aquilo, mas eu resisti. Eu estou aqui.
Eu estava uma vez com muito, você sabe, né, da nossa dificuldade, né? Temos um filho especial e estava muito difícil. Eu estava dizendo, Senhor, por quê? Por que, Senhor, que eu tenho que passar por isso? Isso é uma contrafação ao chamado, ao propósito. Por que eu tenho que passar? E ele falou, para poder entrar na galeria dos heróis da fé. Estará escrito lá naquele dia, Janete e Glauro, apesar de ter um filho autista, cumpriram o propósito de Deus para as suas vidas. Não pararam, não desistiram, não desanimaram, nem quando vinha acusação, afronta, opróbrio, julgamento, perseveraram. Há um espinho na carne que você terá que vencer para não se ensoberbecer, porque o chamado de Deus é pela fé, e pela fé você não vai ver, pela fé você vai ter que crer sem ver. Ah, pastor, eu vou parar, porque, olha, eu não estou vendo resultado. Olha, parece que nada está acontecendo, eu não estou vendo, mas é pela fé, irmão, você não vai ver mesmo, não. Deus só dá herança para filho de Abraão, e filho de Abraão são os da fé. Deus vai provar a sua fé. Você primeiro vai ter que lutar com o anjo, para depois lutar com o diabo, com os demônios. Tem gente que está pensando que está lutando com os demônios, você nem começou, você está só com Deus ainda. Igual o Jacó. Você só está no val de Jaboque. E o anjo está lá te treinando. Quando o inimigo te der uma na orelha, assim, o que você vai fazer? O diabo. Não é o diabo, não. É só Deus ainda, por enquanto. Estão falando mal de mim. Não acredito no meu chamado. O diabo. Não é o diabo, não. É Deus. Vai ver lá em Deuteronômio 8, quem que colocou eles no deserto, se foi o diabo. Quem que mandou Jesus para o deserto, foi o diabo? O diabo estava lá, o diabão estava lá esperando para tentar. Mas quem que mandou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Jesus acabou de batizar, saiu da água. O pai falou, esse é o meu filho, esse é o meu garoto, que só me dá alegria. E o Espírito Santo veio voando sobre ele, aleluia, que coisa linda. E depois ele saiu para uma grande cruzada mundial. Não, agora eu fui chamado, Deus falou que tem chamado para mim. Deus falou que eu sou um filho escolhido desde o ventre da minha mãe. E agora, para onde que o Senhor vai me levar, Senhor? Para o deserto. Para ser tentado. O capetão lá tentando todo dia. E tenta e não consegue. Gente, eu fico olhando assim, primeira vez que eu li, fiquei brava. Eu falei, Senhor, o bicho achou que ia vencer Jesus, quanto mais nós. Ele achou que ia vencer Jesus. O que você acha que ele pensa de nós? Ele ousou tentar Jesus. Aleluia. Nós estávamos viajando esse tempo. E eu estava no carro e o Senhor falou, cuidado com as astutas ciladas de Satanás. Aí eu fui meditando. Realmente, Senhor, muito crente esquece que tem um inimigo armando cilada para ele todo dia. Será que você não colocou o pé na cilada que o diabo armou hoje? O diabo fala, eu vou usar isso, eu vou fazer aquilo, daí ele já fala um palavrão, daí ele já xinga. Eu vou fazer isso, eu vou mexer nisso. E ele faz astutas, são astutas, não é qualquer ciladazinha, não. O bicho é estrategista.
Ele faz estratégia, ele estuda você, tua personalidade, teu temperamento, teu ponto fraco, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que mais te machuca, aquilo que mais te dói. Aí ele arma a cilada para te pegar. E muitas vezes nós vamos lá e colocamos o pé. E depois, para sair, gente, dói. Vocês já viram aquela coisa que pega, né? Machuca, dói, quebra, sangra, faz ferida. E para sair da cilada depois, quantos que não estão desenvolvendo o ministério porque caíram na cilada e não se curaram até hoje? Há um inimigo preparado. Deus permite. Vai ter tentação, vai ter provação, vai ter deserto, mas tudo Deus permite para nos forjar. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos um chamado e nós dizemos sim, é o primeiro passo. Mas nem todos que foram chamados vão ser escolhidos. Só vai ser escolhido quem passar nas provas. Só vai ser escolhido quem for provado e aprovado. Não adianta. Não tem como dar um jeitinho brasileiro. Não tem como, gente. Não tem como, não adianta. Nós precisamos perseverar firme no chamado, todo dia. Senhor, sem o Senhor eu não posso. Senhor, abre os meus olhos. Há uma cilada, há inimigo, há armadilha, tem demônio, tem um exército querendo me derrubar todos os dias ele está tramando um jeito. Você acorda, ele já está com o plano feito para te derrubar. Tem que ter consciência disso. E andar revestido, amém? Andar revestido. Perseverando no propósito, é no mínimo inteligente. Provérbios 19... diz assim, o 20 e o 21, ouve o conselho. Você está ouvindo o conselho? Recebe a correção. Como que você é quando você recebe correção? Aí eu já fico brava, eu já retruco. A Bíblia diz, exorta o sábio, ele se tornará mais sábio. Exorta o tolo, ele vai avançar em você. Ouve o conselho, recebe a correção, para que sejam sábios nos teus últimos dias. Muitos são os planos do coração do homem, mas os desígnios do Senhor, o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Então, no mínimo, é inteligente permanecer no propósito de Deus, porque é a única coisa que vai prevalecer no final. Não adianta chegar lá diante de Deus e dizer, eu ganhei o mundo inteiro, Senhor, mas perdeu a sua alma. De que valerá? De que valerá tanta conquista na terra se for para ficar fora do propósito de Deus? Veja o que diz lá em Romanos 8, 27 a 33. Preste bastante atenção. E aquele que examina os corações, Deus está examinando os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, ele diz que nós temos que saber. Todas as coisas, não algumas, todas, amém? Até aquela coisa ruim que aconteceu, colaborará para o propósito. Deus vai dar um jeito de reverter. Colabora para o chamado daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Fala, eu fui predestinado. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse é o nosso primeiro chamado, ser igual a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
este chamou. Você é chamado por Deus? Você foi predestinado para isso. Há um destino que precede o chamado. Você foi predestinado. Sabe o que isso significa? Não precisa inventar um chamado para você, para daí dizer sim para ele. O chamado não somos nós que inventamos. Está predestinado. Se você é pastor, você é antes da fundação do mundo. Se você é apóstolo, você é antes da fundação do mundo. Não precisa inventar, passar por cima de ninguém, forjar. Não precisa. Não precisa. Aos que predestinou, há um destino prescrito por Deus. Esse ele chama. Deus não vai chamar quem não foi predestinado. Estou te chamando para pastor, mas você não é, mas vem aqui que você vai ser. Não. Se você é pastor, você já é desde a fundação do mundo. Você é predestinado para isso. Por isso que é isso que vai prevalecer. E aos que chamou, ele predestina e ele chama. E aos que ele chama, ele justifica. Eu preciso estar justificada para estar aqui falando com vocês. Quem que me justifica? Eu mesmo? Não. Quem me chamou, quem me predestinou que vai me justificar. Amém? A quem ele chamou, predestinou, ele chama. A quem ele chama, ele justifica. E aos que ele justifica, ele glorifica. Deus vai respaldar você. Você vai contar com o respaldo de Deus. Ele te predestina, ele te chama e ele te justifica para fazer aquilo lá. E se Deus justifica você, ainda que digam assim, ele não é digno, não tem condição, Deus te justifica. E se ele justifica, ele respalda, ele glorifica. Ele vai fazer, amém? É ele que faz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ninguém está gostando. Mas não importa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Permaneça em fazer a vontade de Deus. Eu já tive que ministrar a palavra que eu sabia que ninguém ia gostar de ouvir. Mas eu tenho que fazer aquilo que Ele me predestinou, me chamou, me justificou para que Ele possa glorificar, para que Ele possa respaldar. Senão, não vai ter o respaldo de Deus. Se ficar fazendo só o que quer, na hora que quer, para agradar as pessoas, não vai ter o respaldo de Deus. Ele não vai glorificar você. Vocês estão entendendo? Ele não vai glorificar. Que diremos, pois, estas coisas? Acusação, afronta, desdém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ter esse coração. Você está aqui, você disse sim ao chamado, e é hora de deixar todo o embaraço. Deus vai começar a tirar os embaraços da tua vida. Tudo aquilo que estava embaraçando os seus pés, Deus vai começar a mexer. Deus vai começar a mexer. Você vai deixar? Ou você vai sair correndo, fugir? Tem gente que pede o fogo de Deus e Deus manda a primeira rajada, ele já sai correndo, sapecado, não quer voltar mais. Crente sapecado é um problema. Tem que ser queimado. Não pode ser só chamuscadinho e sapecado, não, tem que estar no fogo, na grelha. Você tem chamado de Deus, a grelha está quente para o seu lado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos. Esse é o culto, esse é o sacrifício, esse é o ministério. Primeiro, nós em adoração a Deus. Sem embaraço, lá em 2 Timóteo 2, 1-5, ele diz que um soldado alistado não se embaraça com as coisas dessa vida. Você crê que tem um chamado de Deus? Larga os embaraços, então. Eu tenho um chamado de Deus.
Mas eu não vou para o culto hoje não, porque eu quero assistir a novela. Eu tenho chamado de Deus. Tem reunião de liderança e treinamento hoje. Mas é passagem de futebol. Não vou não, pastor que me desculpe. Ainda fala assim, não é o pastor não. É aquele que tudo vê, que conhece os corações. É com ele que você vai resolver. É com ele. Eu tenho chamado de Deus, mas não sai dos embaraços. Eu tenho chamado de Deus, mas eu não perdoo aquele. Cheio de embaraço. O soldado que sabe que está em guerra, sabe que tem um inimigo para vencer, sabe, ele não se embaraça, gente. Ele não fica embaraçado. Lá em Hebreus 12:1 diz assim: deixemos todo o embaraço. Amém? Deixemos, eles estão falando entre eles. Me ajuda aí, fala para o irmão. Deixemos os embaraços, irmãos. Eu ouvi umas pessoas dizendo, eu não gosto quando fala isso para o seu irmão. Eu falo, não tem problema, fala sem gostar mesmo. Não tem problema. Não canso de repetir, porque a repetição é a mãe da retenção, amém? É assim para aprender. Deixemos todo embaraço. O que mais que nós temos que deixar? O pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Já está proposta, já foi predestinada, já tem o sim e o amém de Deus. Deixa o embaraço. Deixa o pecado. Deus não vai poder usar você com pecado oculto na sua vida. Não vai. Fala de santidade, mas não se santifica. Canta sobre santidade, mas não vive uma vida santa. Quem você é quando o pai e a mãe não estão perto? Quem você é quando a esposa não está perto? Quem você é quando o marido não está perto, quando o pastor, os irmãos da igreja não estão perto? Quem você é? É isso que vai refletir em público. Não adianta. Deixa o embaraço. O que está me embaraçando na minha vida? Veja que há embaraço e há pecado. Não é pecado isso aí não, pastor, mas está sendo embaraço na sua vida, irmão. Não é pecado navegar na internet, Facebook, WhatsApp, Instagram. Não é pecado, mas pode se tornar um embaraço. É ou não é, gente? Pode se tornar um embaraço na vida da pessoa. Assistir série é pecado? Mas pode ser um embaraço. Eu não vou para a igreja, não. Eu vou passar a noite inteira assistindo o seriado. Sabia que tem gente que faz isso? O videogame. Não, eu tenho que terminar. E começa, e anoitece, e amanhece. Mas chama para passar a noite na vigília para ver se vai. Não, eu canso, pastor, mas passa a noite assistindo série, jogando videogame. Claro que isso não acontece, né? É pecado? Pode não ser, mas é um embaraço. Gente embaraçada consegue correr? Mas ele está dizendo, corra a carreira. Como é que eu vou correr a carreira que me está proposta, predestinada, antes da fundação do mundo, para que Deus me chamou, que Ele quer me justificar e glorificar e respaldar? Como que eu vou correr se eu estiver cheio de embaraço na minha vida? Nós já conhecemos muitas pessoas que realmente é notório que eles têm chamado de Deus. Mas a vida promíscua não deixa eles cumprirem. O jeito que trata a esposa não deixa eles cumprirem. Tem chamado, tem talento, mas xinga a mulher, destrata a esposa, não é um bom pai, um bom marido. Como é que vai ser ungido? Se a Bíblia diz que o ministério começa em casa. O ministério começa em casa, é em casa que nós somos treinados. É em casa. Para daí você frutificar na igreja.
Entenderam a introdução? Entenderam a introdução? Então, agora nós vamos para a mensagem. A mensagem para hoje é: eu sei o que me aconteceu. Você tem que sair daqui hoje sabendo o que te aconteceu. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias passou sobre ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois. O que ele fez depois que o manto caiu sobre ele? Deixou esses bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta. Tem tradução que diz: volta logo, pois já sabes o que fiz contigo. Tem tradução que diz: você sabe o que te aconteceu. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu carnes, e as deu ao povo, e as comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Amém? Aleluia. O chamado de Deus, ele vem como um manto. Você pode ter um chamado, mas alguém vai ter que lançar o manto em você. Alguém vai ter que lançar o manto. Por isso que é importante você estar congregando. Alguém vai lançar o manto em você. Não, eu tenho chamado, eu me unjo, a partir de hoje eu sou apóstolo. É assim que funciona? Não, tem que estar debaixo do manto. Debaixo de qual manto que você anda? Quem tem lançado o manto sobre você? Quem tem te dado oportunidade para servir, desenvolver o seu talento? Alguém vai lançar o manto. A Bíblia diz que Eliseu recebeu o chamado. O manto, o chamado, ele foi chamado, comissionado. A partir daquele momento lá, ele largou os bois. Ele largou os bois e correu atrás do Elias. E ele falou: só me deixa fazer uma coisa, deixa eu ir lá beijar meus pais. Nós vemos aqui vários princípios. Eu vou ser o mais breve possível. Primeira coisa que nós vemos para nós termos, não só sermos chamados, mas sermos escolhidos. O Eliseu não foi só chamado, não recebeu só o manto, ele herdou o manto. Porque ele foi mais do que chamado, ele foi escolhido. Muitos são chamados, muitos recebem o manto, mas nem todos herdam. Nem todos herdam o manto. O manto que nós recebemos, nós precisamos honrar esse manto e um dia herdar esse manto. E a herança te fará caminhar o dobro, porque a flecha vai muito mais longe do que o flecheiro. A flecha vai muito mais longe do que o flecheiro. Se você está sendo projetado, está sendo lançado, quem sabe você vai muito mais longe do que o seu líder. Mas nunca se esqueça que você só está lá porque ele te lançou. Porque ele te projetou. Quantos estão entendendo? Primeira coisa que nós entendemos para ser mais do que chamado, para ser escolhido, não só para receber o manto, mas herdá-lo. Primeira coisa, o chamado encontra você. O chamado te encontra. Nós vimos, nós somos predestinados. Amém? O chamado encontra. Não é você que sai correndo atrás do chamado, inventando um chamado para você.
Ah, que legal, abriu igreja, vou abrir também. Ah, montou uma banda, vou montar também. Não, não é você que inventa. O chamado encontra você. E o chamado te encontra onde? Trabalhando. Fala, o chamado me encontra trabalhando. Eu conheci uma pessoa, até foi aluno do SIM, mas não permaneceu. O que será, né? Ele falou, eu tenho chamado de Deus e eu vou sair pregando. Esse negócio de ficar ali sentado estudando, isso aí é bobeira, tem que sair e fazer. E ele saiu do emprego e tinha vários filhos e os filhos estavam passando necessidade. Vocês estão entendendo? Foi o Eliseu que ouviu falar do Elísio e saiu correndo atrás? Quem que lançou o manto nele? O Elias. O chamado encontra você. Está predestinado antes da fundação do mundo. E o profeta de Deus, a paternidade espiritual, vai lançar o manto em você. Onde que ele lança o manto? Servindo, trabalhando. A primeira unção do Davi foi aonde, gente? Onde que o Davi estava quando a primeira unção o alcançou? Pastoreando. A primeira unção da nossa vida, ela nos pega trabalhando no secular. No pasto, nós chamamos a unção no pasto. Quando Deus nós começamos a exercer ministério, nós tínhamos nosso trabalho. E nós mesmo, tendo o nosso trabalho secular, nós trabalhávamos, servíamos na igreja. Não é que agora eu não vou mais trabalhar, é porque eu tenho chamado. Não é assim. Se fizer assim, corre o risco de ser reprovado. Deus sempre vai pegar quem está trabalhando. Não dá tempo, mas nós podíamos pegar vários aqui. Estavam trabalhando e Deus os alcançou. Todos estavam trabalhando. E o chamado encontra você, não se preocupe. Não, mas é que se eu não estiver lá na igreja 24 horas por dia, eu não consigo ser fervoroso. Um pastor amigo nosso, ele contratou uma secretária para a igreja. Ela falou, ai, que bom, pastor, que oportunidade, era o meu sonho trabalhar na igreja. Passou um mês, ela falou, não, pastor, estou escandalizada. Eu não quero mais trabalhar aqui, não. Falei, por quê? Porque quando o senhor falou que era para vir trabalhar na igreja, eu pensei que de meia em meia hora a gente ia parar, fazer uma corrente de oração, pegar o violão e cantar. Ele falou, mas, irmã, você foi contratada para quê? Você foi contratada para fazer corrente de oração ou você foi contratada para ser secretária? Não, pastor, mas sabia, gente, essa mentalidade de que eu só estou servindo a Deus se eu estiver lá na igreja, lá no púlpito, isso é mentalidade pagã. Esse negócio de para ser espiritual tem que ficar o tempo todo, você não é de crente, não. Alô? Começou a sair os embaraços? O chamado encontra você e te encontra no pasto, cuidando da sua família, colocando pão na mesa da tua família, sustentando a tua casa, pagando as tuas contas, sendo aprovado como marido, como pai, como cidadão honrado, que paga as suas contas, que não deve nada para ninguém. O chamado vai te encontrar. Alguns já estão falando, mas eu não achei que era isso que eu ia escutar aqui, não. O chamado te encontra e te encontra servindo. O chamado
flui na vida de quem honra a paternidade. Olha, eu vou exercer ministério, mas eu vou lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Esse negócio de eu tenho chamado, então não preciso mais cuidar da minha família, isso é coisa de pagão também. Jesus falou isso. Vocês ignoram e torcem as Escrituras. Vocês dizem, não ajude teus pais, não. Fala para eles que o que eles poderiam aproveitar de você é corbã. Quantos já leram isso? Marcos 7. Corbã significa oferta integral ao Senhor. E eles pegavam essa palavra corbã para dizer para a pessoa, você não tem que ajudar teus pais, não. Traz tudo aqui. Traz tudo aqui para a igreja. Você está entendendo? Jesus falou, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Deus vai abençoar quem honra a paternidade. Eu vou lá beijar meus pais. Amados, quantas pessoas saem das igrejas e nem tchau para o pastor não dá, mandam um e-mail, mandam um WhatsApp. Pastor, meu tempo nessa igreja acabou. Como diz um apóstolo amigo nosso, o crente com validade vencida é triste. Ele falou assim, por que não avisou que tinha tempo de validade quando chegou? Eu ia olhar a validade, que era pouca, nem ia investir tanto. Para com esse negócio de tempo de validade, irmão. Isso aí é religiosidade, não tem esse negócio, não. Deus te acha servindo. E para onde Ele te encaminhar vai ser para servir. Tem que beijar os pais. Tem que reconhecer o cuidado. Ele foi, beijou os pais. Ele falou, pode ir, não tem problema não. Mas, volta. Você sabe o que te aconteceu. Às vezes, no ministério, nós precisamos dar uma pausa para resolver algumas questões. Nós podemos, sim, fazer isso. Eu já conheci pessoas com chamado de Deus que tiveram que dar uma pausa para tratar da saúde. Eu já tive que não dar uma pausa completa, mas desacelerar para cuidar do meu filho especial. Mas eu sabia o que tinha me acontecido. Eu não podia usar isso como desculpa para deixar o ministério. Quantos estão entendendo? Não, mas olha, pastor, eu estou com um problema de saúde, eu estou com uma questão, eu preciso resolver. Sim, irmão, resolve todos os embaraços, resolve tudo, mas volta, porque você sabe o que te aconteceu. Uma vez que você foi chamado, o chamado não retrocede. O chamado não retrocede, a unção não retrocede, irmãos. Se você um dia foi ungido pastor e você desviou e está fazendo coisa errada, é um pastor que está lá fazendo coisa errada. Se alguém foi separado, ungido, ordenado a pastor, ou o que quer que seja, evangelista, e ele desviou e está lá no boteco bebendo, é um pastor que está lá no boteco bebendo. Sabiam disso? A unção não retrocede. E tem muita gente que está no altar por causa da unção, mas o propósito ele já não está vivendo mais. A unção é para nos alinhar com o propósito. Deus permite a unção fluir, mesmo quando a pessoa pecou. Sabia disso? Ela continua sendo ungida. Eu estou inventando? Quem lê a Bíblia sabe o que aconteceu com Saul. O Saul não foi chamado, não foi ungido, e aí ele pecou, a unção saiu dele. O Davi falou, pode matar, porque não é mais ungido de Deus. Foi isso que o Davi falou? Não, longe de mim, não vou tocar, é ungido de Deus. Mas ele já estava em pecado, mas a unção continua.
Mas ele foi chamado e profetizava e falava em línguas e tal. Agora pecou, como que pode? Continua falando em línguas, continua profetizando, continua sim. Só que naquele dia vai ouvir: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E resumindo, Jesus fala: porque você praticou iniquidade. Ah, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio. Continuava expulsando demônio, gente, mas já não estava mais no propósito. No teu nome eu falei línguas, mas já não estava mais no propósito. Vocês estão entendendo? Alô? O apóstolo está lembrando aqui de um rapaz que era evangelista, aí desviou, e ele estava bebendo, e uma pessoa manifestou demônio lá no bar. Todo mundo: chama o SIAT. Ele falou: não precisa chamar, não. Isso é demônio. Eu vou expulsar. E foi lá e expulsou em nome de Jesus. Expulsou a pessoa, né, ficou boa e tal. Aí ele falando, né, para um irmão meu, ele falou assim: olha, depois disso eu falei: eu vou voltar para a igreja. Porque se desviado eu estou poderoso assim, imagina quando eu voltar para a igreja. Se desse jeito eu estou poderoso, mas não é o poder dele, é o nome de Jesus. E a unção não retrocede, só que não adianta nada expulsar, falar em língua, pregar e fazer um monte de coisa e depois perder a sua alma. O nosso chamado primeiro é para comunhão. É para ser salvo, irmãos. O chamado é uma oportunidade, é uma graça que Deus nos dá para servir enquanto nós seguimos o plano de salvação do Senhor para nós. Quando Jesus enviou os 70 discípulos, eles voltaram falando o quê? Tudo alegre. Por que eles estavam alegres, gente? Porque no teu nome os demônios, até os demônios nos submeteram. Tudo alegrinho, Jesus falou: não fica alegre por isso aí não. Normal isso aí. Vocês estão ungidos ao meu poder, isso aí vai acontecer mesmo. Fique alegre, aleluia, o vosso nome estiver escrito no livro da vida. Não negocie o chamado. Não negocie a unção. Não negocie o propósito. Não adianta ser famoso, renomado, conhecido e fazer e acontecer na frente dos outros, na frente do púlpito, e depois no final ouvir: aparta de mim, maldito. Não adianta. Primeiro nós estamos dizendo sim para Deus, para Jesus. E nós vamos servir no caminho. Amém? Mas o foco central não é isso. O foco central, a Marta não entendeu. A Maria entendeu. O foco central é a parte da Maria, não a parte da Marta. A parte da Marta é consequência. Se tem comunhão com Deus e se ama a Deus, vai servir com certeza. Não tem como dizer: eu tenho comunhão e por isso que eu não vou servir. Não, então não tem comunhão, não. Quem tem comunhão, serve. Quem não serve, não serve. Entenderam? Quem não serve, não serve. Nós vimos aqui que ele fez o que ele tinha que fazer, se desvencilhou, tirou o embaraço, resolveu as questões, saiu com honra, e ele seguiu Eliseu, ele sabia o que aconteceu para ele. Nada é motivo para você deixar o chamado. Você pode até, às vezes, dar uma pausa para resolver alguma coisa, normal, todo mundo passa por isso, mas você sabe o que te aconteceu.
Você sabe o que aconteceu. Tem que sair daqui sabendo o que te aconteceu. Eu recebi um chamado, eu disse sim para o chamado. Vai vir luta, vai vir dificuldade, coisas que eu vou ter que resolver. E eu vou resolver. Mas eu já sei o que me aconteceu, não há mais como retroceder. E ele, então, serviu Elias. Ele serviu Elias. Até o ponto de Elias falar para ele: eu estou prestes a ser tomado por Deus. Pede-me o que você quer. O que ele pediu? Porção dobrada. O que o Elias falou para ele? Tá bom, receba! Foi isso? Não é qualquer coisa que você está pedindo, não. Mas, se você me ver subir, isso te acontecerá. Não é errado você querer ir mais longe do que teu líder, não. Mas você vai ter que ver ele subir primeiro. Alô? Tem gente que não quer esperar ver o líder subir, quer passar por cima. Me dá logo esse manto aqui. É meu esse manto. Eu nem subi ainda, você já quer tomar meu manto? Quer o manto? Vai ter que me ver subir. Para ver subir, vai ter que estar junto dia e noite, dia e noite, dia e noite. Servindo. Servindo. Veja que o Elias testava. Vai para lá. Não, vive o Senhor e vive a minha alma, eu não te deixarei, não. Vai que ele fosse para lá e ele era tomado, ele ia perder. Eu não quero estar lá, não. O pastor chamou para estar lá junto com ele orando. Não vou, não. Não vai ter manto nunca. Alô? O pastor que vai orar lá. Ele que é pastor? Ele que é pastor? Eu não vou, não. Jejue aí por mim aí, esse motivo, esse. Né? Não, queridos, tem que esteja junto. Alguém lançou o manto em você na sua igreja. Alguém deu da autoridade dele para você servir, interagir com o rebanho. Honre essa autoridade. Sirva essa autoridade. Você pode até fluir no dobro um dia, mas vai ter que ver ele subir. Vai ter que ver o seu líder subir. Não adianta querer o lugar. Não adianta querer passar por cima. Eu vou ser maior que meu pastor. Eu vou fazer mais. Pode até fazer. E o pai quer que o filho vá mais longe mesmo. Mas não com desonra. Não queimando etapa. Quantos estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Vocês dizem sim a Jesus? Quem diz sim a Jesus? Sim. O sim também, sim, né? Mas glória a Deus. Aleluia. Deus anda buscando uma mula, Deus anda buscando um jumento. Deus anda buscando, amém? E nós só precisamos estar ali para servir. Um apóstolo que nós conhecemos, ele diz que a vida do jumentinho, quando ele entrou em Jerusalém, maravilha que foi, né? Todo mundo, Hosana, o filho de Davi, e ele chegou, e esse pastor falou, esse jumentinho chegou na casa dele e falou: mãe, você não sabe o que aconteceu. Todo mundo me ovacionou hoje, quando eu entrei em Jerusalém. Olha, todo mundo me aplaudia, jogava ramo e diziam: bendito que vem. E fizeram festa. Amanhã eu vou voltar lá de novo. Aí diz que ele voltou. E daí voltou triste para casa. E a mãe jumenta falou: o que você está triste, meu filho? Povo ingrato, mãe. Ontem fizeram tudo aquilo lá para mim. E hoje eu passei lá, me chutavam. Sai daqui, seu burro, fedorento. Vai para lá.
que você está fazendo aí no meio da rua, no meio de Jerusalém, seu jumento? Me trataram desse jeito, mãe. Por quê, mãe? O que eu fiz, mãe? Aí a mãezinha jumentinha falou, meu filho, você não entendeu? Não era por você, era por quem estava em cima de você. A glória, o aplauso não era para você. Era para quem estava em cima de você. Entendeu, jumento? Quer dizer, irmãozinhos? O próprio não se escandalize, não, que o próprio Jesus foi considerado um burro de carga. Primeiro tem que servir. Se você é pastor, nunca unja ninguém que não serve. Nunca unja ninguém que quer ser servido e não quer servir. Todos os grandes homens de Deus e ungidos de Deus que eu conheço, começaram servindo. Servindo em tudo que precisasse. Tudo. Começa pela diaconia, é princípio bíblico. Quando você quebra esse princípio, você pode criar diabo dentro da igreja. Você pode ungir neófito. Neófito é aquele que não passou pela diaconia. O Paulo falou, primeiro chame para a diaconia. Servir as mesas, cuidar de órfãos e viúvas e fazer todo o serviço. Os que forem aprovados na diaconia, chame-os a outras funções mais elevadas. Está na Bíblia. Mas nós vamos aprender tudo isso durante o ano. Respira fundo. Não posso fazer nada, gente. É o que Deus mandou para falar para nós hoje. Há um chamado, está predestinado, já tem o sim e o amém de Deus. Há um inimigo que quer atrapalhar de todo jeito, armando astutas ciladas. Precisamos lutar e perseverar, porque só os que forem aprovados serão escolhidos. E para ser escolhido, tem pré-requisitos. Teria muitas coisas mais para vermos na história do Eliseu. Mas, por hoje, é isso. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu não tenho a pretensão de te convencer. Isso é com o Espírito Santo. A nós cabe falar o que o Senhor manda, tocar a trombeta, servir a ração do dia. Todos nós precisamos nos alinhar. Senhor, que nós tenhamos um coração de servo, um coração de filho que honra a paternidade. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu manto venha sobre nós e que nós tenhamos a graça e o favor, Senhor, para desenvolver esse chamado com amor e com temor. Transforma os nossos corações, Senhor. Nós reafirmamos que dizemos sim e amém ao Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui. Nós sabemos o que nos aconteceu. O manto foi lançado sobre nós. O Senhor nos chamou e nos delegou. E isso não retrocede. Senhor, nos ajude a desenvolver até o fim. Não queremos apenas ser chamados, mas nós queremos ser escolhidos. Não queremos apenas o lançar do manto, mas nós queremos herdar o manto e dar continuidade à obra. Em nome de Jesus, honrando a paternidade e cumprindo e servindo com amor. Muito obrigada por esse dia. Que o Senhor abençoe esses alunos, Pai. O Senhor prometeu que traria de todos os lados para o sim aqueles que o Senhor escolheu para enviar. Senhor, que eles sejam esses que o Senhor escolheu. Que o Senhor trabalhe, trate cada um, que os embaraços comecem a sair hoje. E também o pecado.
e tudo que tem nos impedido de cumprir o propósito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor.